gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o primeiro versículo ao versículo 11. Gênesis, capítulo 37. Estamos entrando na palavra de Deus, momento dos dízimos e das ofertas, vai ficar para o final hoje. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, está escrito assim, a palavra do Senhor. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem veio para receber direções de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo de número 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Versículo de número 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5, só para ver se vocês estão ligados, eu vou contar de 1 a 3, você vai ler Gênesis capítulo 37, versículo 5. 1, 2, 3 e já, pode ler. Versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Hoje vai sobrar um mosquito aqui dentro, amém, irmãos? Amém. O cheiro está forte desse negócio aí, desse remédio ali. Meu Deus! Jesus! Aleluia! O tema da palavra da palavra do Senhor nessa noite para a nossa vida é: quando te vender, Deus te compra. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando te venderem, Deus te compra. Amém, queridos? Amém. Quem crê nessa palavra? Amém. José foi vendido para o Egito e Deus comprou e honrou José no Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus é um especialista em assumir quem foi desprezado ou quem foi abandonado. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus. Se você está aqui para cultuar o
por Deus. Não existe. Outro exemplo na palavra, Salmo de número 68, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Por isso que quando nós fazemos sepultamentos ou vamos a determinadas casas que há um grau de luto muito grande, a única coisa que nós, como ministros do Evangelho, falamos é o seguinte: Deus vai te consolar, o Espírito vai consolar essa família, porque Deus é um Deus que sabe como consolar. Isso é uma realidade. Eu lembro que há mais ou menos um ano atrás faleceu um jovem aqui da 7ª etapa. Um jovem, irmãos, muito esquisito. Fazer o sepultamento de um jovem de mais ou menos 20 anos. Acho que o pastor André e o pastor Luiz foram comigo ali. Não sei se vocês estavam, o pastor junto. E chegamos lá, um jovem lá, no sepultamento, no caixão. E o irmão dele é membro daquela igreja. E o irmão dele estava lá chorando. E nós reunimos a família ali e falamos sobre o poder consolador de Jesus, do Espírito Santo. Por exemplo, estamos dando algumas referências que Deus não se esquece de alguém. Isaías capítulo 54, versículo 4 e 5. Não precisa abrir, presta atenção, está escrito assim: não temas, porque não serás envergonhado, e não te vergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Irmãos, Deus é marido das viúvas, Deus é o pai o juiz da viúva, desculpa, Deus é o pai dos órfãos. Glória a Deus. Se tem alguém que eles passando por algum tipo de carência, Deus é capaz de suprir as carências. Aleluia. Glória a Deus. Não somente isso, Deus é capaz de colocar quem Ele quiser na tua vida para te abençoar. Amém, queridos? Amém. E José passou por esse problema. Seus irmãos o invejaram, ficaram com inveja dele e maquinaram, em primeiro lugar, a morte. Depois Deus levantou dos irmãos e falou: mata não, é nosso irmão, vamos vender. A lei dos homens continua até hoje. Até hoje. Já mudou, já é o tempo da graça, mas as pessoas estão indo no olho por olho e dente por dente. Violência, agressividade. Mas aqueles que acreditam em Deus, acreditam em Sua palavra, vivem o tempo da graça. Hoje aprenderemos que o Senhor Jesus não desiste de nós, ainda que todo mundo esteja conspirando contra as nossas vidas. Jesus não esquece, não te abandona e não desiste de você. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Enquanto eu meditava na palavra do Senhor hoje, irmãos, eu quero lembrar algo. Nós estamos numa campanha de oração aqui na igreja. Estamos orando aqui na igreja meio-dia e meia-noite. Então, se você ainda não vê, eu quero te falar, irmão, tem gente vindo. Tem gente vindo. Hoje eu quero te desafiar a orar mais. Por mim não, por você mesmo. Porque, irmãos, se tem alguém, se todos nós aqui precisamos de estar mais ligados com Deus. Então, estamos desde segunda-feira. Segunda-feira eu tive meio-dia, meia-noite. Terça, meio-dia, meia-noite. Hoje, meio-dia, e vou estar aqui meia-noite. A esposa está vindo à meia-noite, porque meio-dia ela está preparando o João Pedro na escola. Então, queridos, quero te incentivar você a orar mais, a você buscar mais. Você não pode reclamar daquilo que você tolera.
Tem gente que reclama e não faz nada para mudar. Eu estou vendo na oração, estou jejuando terça, quarta, quinta, vou jejuar quinta, vou jejuar sexta, estou na oração, aí depois a pessoa vai para o gabinete comigo e fala, pastor, está dando tudo errado. Não estou falando que você vir para a oração vai dar tudo certo, mas você precisa dar um passo, você precisa ser mais intenso. Então, queridos, nós estamos na oração, meio-dia e meia-noite, tem propósitos aqui, fica um alvo de oração. Você é meia hora de oração, tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Então, enquanto eu estava estudando, meditando na palavra, trancado na minha sala hoje, Deus falava comigo que Ele tem a capacidade e o poder de nos levar rumo ao propósito que Ele tem na nossa vida, através de abandono, perdas, ingratidão e etc. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo, Deus tem o poder de nos levar rumo ao propósito que Ele tem para a minha vida, através de abandonos, ingratidões, desprezos. Foi assim com José. José, ele foi vendido para o seu propósito. Então repita comigo, José foi vendido para o seu propósito. Isso quer dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito sério, irmãos. Irmãos, nada que fizerem contra a tua vida é capaz de te tirar do propósito. Pelo contrário, tudo ajuda o propósito. Tudo ajuda. Eu estou na introdução. Deus tem todo o poder. Eu quero te dar 5 verdades sobre sonhos nessa noite. 5 de hoje. Tem mais de 1 milhão, 1 bilhão, porque com Deus, as coisas de Deus são infinitas. Eu vou te dar 5 para hoje, senão a gente passa do horário de acabar o culto. Primeiro, os teus sonhos farão de você adversários de quem vive uma vida ilimitada. Não que você vai enxergar os teus irmãos como adversários, mas algumas pessoas que não sonham, ao ver você sonhar, vão querer que você seja inimigo deles. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Leia comigo, queridos. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quem tem visão acaba sendo adversário de quem não tem visão. Isso é uma verdade. Eu lembro que um amigo meu falava assim, rapaz, estou com um projeto aí para abrir uma empresa, e as pessoas riam dele. Imagina, você fala para alguém um projeto, estou com um projeto, estou com um sonho, estou com um desejo, a pessoa ri de você. Pior do que rir é quando te odeiam por isso, te odeiam por um propósito. Irmãos, ontem eu preguei uma palavra aqui para o músico, foi maravilhosa, abençoada, de jogo muito rico, porque, irmãos, quem quer alguma coisa a mais de Deus tem que passar por algumas aflições e tem que vencer as aflições, tem que ser perseverante. Normalmente, a fase mais difícil de um grande propósito é o começo. A fase mais difícil para a vida de José foi o começo. Por quê? Porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você tem um sonho e está enfrentando alguma dificuldade no começo, não desanima, porque você está na pior fase, que é do começo. Se você passar daí, grandes colheitas de Deus virão para a tua vida. Tem que passar a fase do começo, tem que passar a fase das coisas pequenas. Talvez você tenha um negócio, talvez você tenha um sonho de abrir um negócio, talvez você tenha um propósito, um projeto
Uma pesquisa do Sebrae apontou que, agora não lembro o percentual, fugiu da minha mente, eu devia ter notado, que a maioria das empresas fecham no primeiro ano, porque não persistem. Queridos, nem tudo que está dando errado na tua vida significa que não é de Deus para você. Poxa, está dando tanto errado que eu vou embora. Não é de Deus. Não, pelo contrário. José teve um sonho. E o sonho levantou adversários. O apóstolo Paulo fala mesmo um texto poderoso, que se abriu uma porta ampla e promissora, porém há muitos adversários. Adversários, irmãos, eu lembro que até na época da escola, e eu era um, infelizmente, dos adversários. Se tinha um mais inteligente na sala, a gente perseguia inteligente. O que é isso? É. Olha que estava no colégio bom no Nova Iguaçu. Colégio tradicional. E eu estava lá, todo mundo brincando. Daqui a pouco o irmão começava a botar a matéria, a gente lá arrancava as folhas da matéria todinha. Mas ficar aqui não. O que é isso? Queimou mesmo, Jesus me queimou. Hoje eu estou aqui arrependido, guardado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Mas isso é uma realidade, irmãos. Quem se destaca ganha um monte de inimigos. Na escola, na faculdade. Na faculdade tem aquela pessoa que chega cedo, sai tarde, anota tudo, não conversa. Quem é mais mal falado? O que faz as coisas certas ou o que faz as coisas erradas? O que faz as coisas certas. Quem faz faculdade aqui ou já fez? Aquela pessoa que senta lá, não dá papo para ninguém, só quer saber disso, sabe? Os lá de trás ficam, pô, lá. Isso é um absurdo, o cara prestando atenção a aula toda, paga uma fortuna para prestar atenção e é criticado. Irmãos, não desista de fazer a coisa certa por ter gente que não concorda com você. Continua fazendo o que é certo diante de Deus. Tem que fazer o que é certo, meu irmão. Se a gente fosse conformar com as coisas desse mundo, nós estamos fritos. Segunda coisa, segunda verdade sobre sonhos, estamos na terceira semana, falando sobre sonhos, segunda verdade. O sonhador tem pequenos crescimentos até chegar à plenitude da promessa. Aleluia, Deus. Irmão, sonhador não chega no seu destino de elevador, ele sobe de escada. Aleluia. Glória a Deus. José, irmãos, um intervalo. Repara bem aqui, o intervalo de José, de Israel, para ele sendo o segundo de Faraó, o primeiro de Faraó, o segundo depois de Faraó, o intervalo foi muito grande. Sabe o que mais tem aí, meu irmão? São pessoas querendo subir na vida de elevador, são pessoas querendo crescer a troco de nada, sem ter uma história. Todo sonhador tem uma história, irmãos. Olha aqui, pastor Rafael, deixa nada te distrair não. Todo sonhador tem uma história. Aleluia, Deus. José começou na casa de Potifar, para depois chegar lá em Faraó. Não queira colocar os pés pelas mãos. Todo sonhador tem uma história, e você já